Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado. Quero saudar a todos os que nos acompanham no canal Paz e Bem, no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Estamos a um mês do Natal. E como é uma época que eu gosto muito, e gosto muito de meditar sobre Jesus, então nós vamos começar hoje uma série até o Natal falando sobre Jesus. Jesus, essa personalidade, esse personagem histórico que mudou a história do mundo, que divide o tempo do Ocidente entre antes e depois de Cristo, que ainda hoje é discutido, pesquisado, seguido, amado, enfim. Uma personalidade que saiu de um rincão pobre da Galileia, filho de um carpinteiro, sem qualquer instrução, sem qualquer projeção de poder, de dinheiro, de nada, né? E simplesmente mudou o mundo. Este é o maior, aliás, esse é o que eu considero o maior milagre, né? Que nós, 2000 anos depois, estejamos falando de uma personalidade que sem nenhum marketing, que sem nenhum poder estruturado, sem ajuda de nenhum governo, sem ajuda de nenhum filósofo, de uma academia, de nada, mudou o mundo, né? Derrubou o Império Romano ao longo dos séculos. Houve outras causas da queda do Império, mas o cristianismo foi minando as bases do Império Romano, né? E é verdade que também o cristianismo também assimilou depois o Império, as estruturas do Império. Basta pensar que o papado, que é chamado de Sumo Pontifex, né, é o título que o sumo sacerdote romano tinha. Muitos dos rituais, da suntuosidade que a Igreja Católica mais tarde assumiu, não no início, que os primeiros cristãos estavam nas catacumbas, né, estavam sendo perseguidos, mas depois, quando assumiu o poder do Estado, a partir de Constantino, de fato, houve uma fusão, né, com as estruturas do Império Romano. Porém, a mensagem de Jesus permaneceu sempre como um ponto de referência, de rebeldia contra as estruturas estabelecidas, as chamadas heresias no decorrer dos séculos, na Idade Média, depois o próprio protestantismo e as diversas igrejas protestantes que foram sempre contestando as anteriores, e depois nós tivemos no século XX os concílios que reformaram a igreja, o concílio do Vaticano II, da Igreja Católica no caso, depois a teologia da libertação e tantas interpretações, o próprio iluminismo no século XVIII, que era um pensamento que se pretendia laico, distanciado da religião, guardava a mensagem de Jesus, o lema igualdade, liberdade e fraternidade, é cristão. De onde vem a fraternidade? De onde vem a igualdade? Se não da ideia de que todos somos irmãos, se não da ideia de que todos somos iguais, né? Isso não havia em Roma, não havia na Grécia, não havia na Índia, não havia entre os judeus, não existia noção de igualdade. Então Jesus marcou profundamente a história, e há muitos que entendem isso. Não apenas que talvez ele nem teria querido fazer isso, não apenas como fundador de uma religião, talvez ele não queria fundar uma religião, porque Jesus era judeu, né? Era um judeu e praticante do judaísmo, mas sabia, claro, que toda a sua proposição ia deflagrar, ele falou, não vim trazer a paz, mas a espada, lutas e desentendimentos e diversas interpretações. Porém, há algo que até hoje todos nós que nos consideramos cristãos deveríamos fazer e não fazemos, estamos longe de cumprir integralmente. É justamente o núcleo da mensagem de Jesus. Qual é o núcleo da mensagem? A sua ética, a sua proposição de amor ao próximo, de perdão, de fraternidade, de não violência, de construção do reino de Deus na terra, né? Porque a ideia é fazer do mundo um mundo melhor. Ele tinha um projeto, tem um projeto, se nós considerarmos que ele continua conosco até o final dos tempos, como ele mesmo prometeu. Tem um projeto de reformulação da humanidade, de reeducação, da educação da humanidade, de estabelecimento do seu reino na terra. Ele disse a Pilatos, o meu reino ainda não é desse mundo, agora não é desse mundo, mas será. Os mansos herdarão a terra, os pobres de espírito. Então, é assim,
ele veio anunciar um reino, esse reino está assentado numa ética de amor e fraternidade, porque só através do amor e da fraternidade, e da igualdade e da justiça e do bem para todos é que podemos estabelecer no mundo o reino de Deus como ele pretendia, como ele pretende. Então foi uma personalidade fascinante que existiu historicamente, que foi mitificada, que foi mistificada, que foi deificada, né? Muitos ainda, a maioria dos cristãos do ponto de vista tradicional, como eu falo, os cristãos tradicionais são os católicos, os protestantes, os ortodoxos, gregos, ortodoxos russos, né? Todos os cristãos mais tradicionais ainda creem e postulam a ideia de que Jesus faz parte da Santíssima Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é o Filho enviado de Deus, mas ao mesmo tempo é o próprio Deus, quer dizer, é o mistério da Trindade. Isso, outras interpretações de Jesus não concebem assim. Antes do concílio de Nicéia, em 323, convocado e estabelecido por Constantino, justamente o imperador que se converteu pela primeira vez ao cristianismo, o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo e que convocou o concílio de Nicéia. Nesse concílio foi determinado o dogma da Trindade. E todos aqueles que se opunham, inclusive os arianos, liderados pelo sacerdote Arius, e que eram muitos, estavam quase numericamente igualados aos católicos, que já eram trinitários, né? Os arianos eram unitaristas, eles foram expulsos do império, o próprio Arius foi expulso do império e proibidos de pregar essa ideia. Então, desde então, o cristianismo se tornou uma dogmática, né? Zelada, em primeiro lugar, pela Igreja Católica, depois dividida quando houve o cisma entre a Igreja Oriental e a Ocidental, né? Também zelada pela Igreja Ortodoxa, e depois esses mesmos dogmas, embora tivesse havido a ruptura da reforma com a Igreja Católica Apostólica Romana e fundaram-se novas tradições a partir da reforma luterana, né, que já vinha sido pronunciada por Jan Hus, Wycliffe e tantos reformadores que antes de Lutero já pronunciavam essa ruptura com a Igreja Católica, mas todos esses que eu estou citando têm uma ideia trinitarista, porém a ideia unitarista de que Jesus não é Deus, de que Jesus é um enviado de Deus, é um filho de Deus, é um profeta, é um grande espírito, é um iluminado, mas não é Deus, está entre os unitaristas, está entre os testemunhas de Jeová, está entre os espíritas kardecistas, está entre os islâmicos, que aceitam Jesus, mas não aceitam que Jesus seja Deus, aceitam que Jesus seja um grande profeta, né? Como foi Moisés, como foi Maomé. Então vejam, há diversas interpretações, diversos dogmas, diversas visões da personalidade de Jesus no decorrer dos séculos. Mas independente dessas visões, independente dessas interpretações, o que nós deveríamos focar, e é isso, por exemplo, que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, é na ética de Jesus. Porque nós podemos acreditar que ele seja Deus, que não seja Deus, que ele teve corpo carnal, que não teve corpo carnal, como alguns rustanguistas, ou como os docetistas antigos acreditavam, né? Enfim, podemos acreditar que ele é o rei do mundo, que ele é o... Não, que... Enfim, o que for, né? Que ele teve uma ressurreição na carne, ou em espírito, ou num corpo glorioso, mas uma coisa ninguém pode discutir: amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, amar o próprio inimigo, amar os próprios inimigos, né? Sermos irmãos uns dos outros, né? Amarmos-nos como ele nos amou. Aí não há ambiguidades, não há dogmas, não há mitificações, não há mistificações, não há nada. Simples, são ensinos claros, simples, diretos, e obviamente que se nós praticássemos isso em plenitude, integralmente, todos nós, seres humanos, o mundo seria já o reino de Deus na Terra. Isso ainda nós não aprendemos, porque na verdade os cristãos seguem Jesus, mas não seguem seus ensinos. Acham que é utópico, amar ao próximo, amar ao inimigo, perdoar 70 vezes 7, isso é utopia, isso é para outro mundo. Não, mas o outro mundo só haverá
se nós fizermos isso. É justamente o contrário. Não é que nós só podemos aplicar os ensinos de Jesus se a humanidade fosse diferente, se houvesse outro mundo. Não, só haverá outro mundo e só haverá uma outra humanidade se nós aplicarmos, se nós vivermos, se nós interiorizarmos esses profundos ensinamentos que são deixados assim em stand-by. Tem livros e livros e livros de teologia para discutir se Jesus é o Filho de Deus, sabe, teologias complexas que a maior parte da humanidade nem tem acesso, nem lê. Agora, esses ensinos simples que ele divulgou para o povo, através de parábolas, metáforas, muitas vezes poéticas, bonitas, isso é aquilo que os cristãos esquecem. Não seguem e mesmo não acreditam nesta ética proposta por Jesus. Acham que é utópica. Bonita, mas não é para nós aqui no mundo. Justamente o contrário. É para nós que ele trouxe, é a nós que ele explicou, que ele exemplificou. Como nós estamos chegando, estamos aí no processo de Natal, eu vou, todos os próximos Boas Palavras, aprofundar um pouco mais esses temas de Jesus, tratar algumas ideias e também trazer algumas poesias. Hoje eu vou trazer 2 poesias minhas que estão neste livro aqui, A Hora de Dora. Tem várias poesias para Jesus e uma delas é assim: Jesus, teu olhar renasce em mim do abismo dos milênios e me desvendas assim o eixo da eternidade. Como tudo é fugaz, sem peso ou tempestade, e vejo que o infinito é todo tecido em paz. Estás aqui tão perto do meu coração sedento, que não há mais deserto, pois em ti me descedento. Mestre, irmão, de olhar tão terno, que em tua presença até o espaço aconchega e afugenta o inverno. Aquece minha alma inteira, revive-me toda a esperança, mergulho em toda a bonança e nada mais fica à beira. Esses versos são pequenos, vazios e sem medida, porque não cabem neles os oceanos serenos com que preenches-me a vida. E esta outra, Metamorfose em Cristo. Perdi a vontade das palavras, porque elas não sabem te mostrar. Não quero mais abrir os olhos, porque eles não podem te fixar. Estancou-se minha vontade de lutar, porque a tua presença age em mim. Esvaiu-se minha vontade de ser eu, para ser mais em ti e ser sem fim. Ganhei-te mais próximo da alma, cavoquei-te numa fonte de calma, que flui em silêncio ao luar, que arde invisível ao sol e que é mais funda e abundante que o mar. Como pode um simples olhar do alto, do além e aqui vizinho rasgar-me um profundo caminho e a mim mesma inteira me entregar? É que teu amor é uma vertente que eterna, sem medidas, nos assalta e tudo se apequena de repente, porque a luz que derramas és mais alta. Ficamos hoje então por aqui, com essas meditações já pré-natalinas sobre Jesus e voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e todas.